No universo de Kaiju Hashigo, os Kaiju são monstros misteriosos que atacam cidades e pessoas em todo o mundo, aparecendo há séculos e causando destruição em massa. Monstros com diversos tamanhos, formas e poderes únicos. E já os humanos precisaram se adaptar e ficar mais forte para não serem extintos, e assim a Força de Defesa foi criada, bem como outras várias organizações militares pelo mundo inteiro. E hoje existe um ranking de força que mede o grau de perigo de cada Kaiju. Por exemplo, um Yonju possui pelo menos 6.0 de fortitude para cima e comanda vários Yojus, que são Kaijus menores e mais fracos, através de seus órgãos proliferativos. E além disso, existem uns Dai Kaijus, que são uma categoria especial de Kaiju, sendo extremamente poderosos e que aparecem com muito mais raridade, e geralmente possuem um nível de fortitude de pelo menos 8.0. E já por fim temos os Kaijus identificados ou numerados, que são de fato os mais sinistros e terríveis Kaijus do mundo inteiro, sendo muito raros de aparecerem, e que a sua neutralização leva muito tempo e causa uma destruição massiva no campo de batalha. E a maioria deles possui por volta de 9.0 de fortitude. E são justamente esses Kaijus que vamos conhecer hoje, os 15 Kaijus identificados mais fortes que existem em Kaiju Hashigo. Lembrando rapidamente, o número do Kaiju não quer dizer que ele é mais fraco ou mais forte, beleza? É literalmente exclusivamente por ordem de chegada. Por exemplo, não quer dizer que o Kaiju número 1 é mais forte que o número 10 ou o número 7. Ele só foi o primeiro a ser identificado pelos humanos, beleza? Sem mais delongas então, sejam muito bem-vindos ao canal Bora Nerd. E bora pro vídeo! Vamos dar início com o Kaiju número 15. Kaiju número 15 foi um dos muitos Kaijus identificados criados pelo Kaiju número 9, tendo sido criado com o objetivo final de derrotar Kikuru Shinomiya. E já o Kaiju número 15 possui um corpo humanoide magro com aparência feminina, tendo como suas principais características grandes cérebros presos a ele, 3 em sua cabeça e vários em sua cintura. E já em seu disfarce humano, Kaiju número 15 se parece bastante com o Kikuru, com a única diferença de ter cabelo preto. E esse monstro é extremamente cruel e astuto, não hesitando em matar e xingar muito as suas vítimas. Claro, como sendo um Kaiju criado pelo Kaiju número 9, o Kaiju número 15 é um Dai Kaiju, que é extremamente poderoso, com um nível de fortitude de 9.0. Pra gente ter noção, foi visto que esse monstro poderia facilmente matar vários oficiais da Força de Defesa e os sem esforço algum, e enfrentar outros membros poderosos. Isso de igual para igual também. E já o Kaiju número 15 possui habilidades como voo, força e velocidade imensas, mudança de forma, podendo transformar seu corpo em armas como machados gigantes, por exemplo, possui regeneração avançada, metamorfose, telepatia e também a sua perigosa manipulação psicológica, podendo usar os medos e inseguranças de seus alvos contra eles próprios. Mais um, e temos o Kaiju número 14. E já o Kaiju número 14 é outro dos Kaijus identificados pelas Forças de Defesa, que foi criado pelo Kaiju número 9, como uma de suas obras-primas. E o Kaiju 14 tem a aparência de um monolito flutuante preto, com 4 rostos rosados, semelhante a de humanos. E ele foi conhecido por ser um Kaiju silencioso, porém altamente destrutivo. Já o Kaiju número 14 era um Dai Kaiju extremamente poderoso com um nível de fortitude de 9.0. Suas principais habilidades era a capacidade de liberar feixes de energia de cada boca dos rostos que tinha em seu corpo, tendo um alto poder de fogo e criando explosões fortíssimas. E ele podia gerar campos de força para se proteger de tiros da Força de Defesa, e cada campo criado tinha resistência suficiente para aguentar mísseis e rifles dos humanos. E além disso, o que tornava o Kaiju número 14 muito difícil de se lidar era sua capacidade de levitação, podendo se mover livremente no ar e também tendo capacidade de teletransporte, que ele usava como fonte de defesa para desviar de golpes, teleportando rapidamente entre locais próximos. Próximo, temos o Kaiju número 13. E já o Kaiju número 13 é mais um dos poderosos Dai Kaijus criados pelo Kaiju número 9, a fim de promover o maior cataclisma já visto na Terra. Possuindo uma fortitude de 9.2 ao energizar o seu corpo, o Kaiju 13 era um monstro humanoide muito alto e completamente pálido, que era forte o suficiente para enfrentar facilmente um pelotão da primeira divisão das Forças de Defesa sem se ferir.
lembrando que a primeira divisão é composta pelos humanos mais fortes e bem qualificados, em sua grande maioria. E esse Kaiju foi criado para ser um monstro absoluto em atributos físicos. Suas capacidades físicas eram as mais altas de todas, tendo velocidade, força e resistência bizarras de altas, e ainda sendo capaz de energizar os seus músculos para aumentar a sua potência física. Somente capitães de esquadrão seriam capazes de parar um monstro desses, mas ele acabou batendo de frente com o Kaiju número 8, que é muito mais forte do que ele e foi completamente derrotado. Mais um, e temos o Kaiju número 12. E já o Kaiju número 12 é outro dos 5 grandes Dai Kaijus criados pelo Kaiju número 9. E eles estão quase acabando, prometo para vocês. De todos esses, talvez seja um dos mais brutais, e ele não era o maior dos Kaijus criados, em estatura, era menor, porém altamente mortal. E ele era um Kaiju humanoide com um corpo musculoso, tendo uma casca cinza clara. No geral, o Kaiju 12 era a versão final e aprimorada do Kaiju 10. E foi criado especialmente para matar Soshiro Hoshina e demais espadachins. E ele era uma criatura silenciosa, mortal e que se adaptava extremamente rápido, tendo um nível de fortitude de 9.0. Já os seus atributos físicos eram bastante aprimorados: velocidade, força e resistência e regeneração em ápices extremos. E ele ainda possui a capacidade de mudança de forma, podendo criar lâminas super afiadas de seus antebraços e mãos. Mas, como dito, esse Kaiju foi criado para exterminar membros da força de defesa que eram especialistas em combate corpo a corpo. Por isso, ele era um mestre com espadas de altíssimo nível, superando com tranquilidade Soshiro Hoshina, em vários momentos. Só que tudo isso piorava ainda mais, pois ele possuía a capacidade de evolução extrema, se adaptando e aprendendo truques que seus inimigos usavam contra ele rapidamente, tornando o Kaiju 12 ainda mais mortal. Próximo, temos o Kaiju número 11. E já o Kaiju número 11 é mais um dos vários Kaijus identificados que foram criados pelo Kaiju número 9. E ele tem a forma de uma criatura humanoide cinza, meio parruda e musculosa, com uma grande cabeça de baleia e uma grande barbatana de tubarão em seu topo. E já esse Kaiju também é uma criatura extremamente intuitiva e inteligente, sendo bastante confiante em suas habilidades de combate. Sua força e principalmente resistência eram colossais. E ele tem a habilidade de mudar de forma também, podendo mudar a sua aparência até um certo ponto. Possui ainda a capacidade de aumentar a sua massa muscular, podendo dobrar a sua força e desferir golpes ainda mais poderosos, bem como é capaz de usar a sua hidrocinese, permitindo a ele controlar facilmente grandes massas de água e usá-las principalmente para golpes ofensivos fatais. Mais um, e vamos com o Kaiju número 10. E já o Kaiju número 10 é um dos potentes Kaijus do universo de Kaiju Hashigo. E ele também é uma criação do Kaiju número 9, mas no seu caso é um cadinho diferente. E ele foi o primeiro Kaiju criado pelo Kaiju número 9. Ele mesmo diz que é apenas um protótipo, um teste do número 9, e o Kaiju número 10 era um humanoide muito alto, incrivelmente forte e além de ter uma personalidade cruel e intimidadora, sendo confiante em suas habilidades e a sua força, e sempre buscando enfrentar os inimigos mais poderosos que ele pudesse encontrar. E já ao fazer a sua primeira aparição, o Kaiju 10 possuía um nível de fortitude de 8.3, entrando já no estágio de Dai Kaiju. Depois de usar o seu poder máximo e crescer de tamanho, sua fortitude aumentou para 9.0. E esse Kaiju é completamente fissurado em lutas. Dessa forma, suas capacidades físicas também eram anormais. Velocidade, força, durabilidade e regeneração absurdas, que superam até mesmo os membros mais fortes da força de defesa. E além disso, vimos que ele possuía uma gigantificação, sendo capaz de aumentar seu tamanho e ganhar muito poder, e também capacidade de controlar outros Kaijus inferiores à vontade. Mais um, e temos o Kaiju número 9. Finalmente chegamos ao atual Kaiju mais poderoso da atualidade, representando de fato a maior ameaça da humanidade em toda a história e, consequentemente, o personagem mais poderoso de Kaiju Hashigo, e, consequentemente, o personagem mais poderoso da obra, mesmo que possa ser superado pelo Kafka em breve. E já o Kaiju número 9 é um Kaiju humanoide que simplesmente sai por aí revivendo vários Kaijus mortos pela força de defesa para causar ainda mais e mais destruição,
Seu maior objetivo é se tornar um ser absoluto e invencível, e para isso ele quer recuperar o poder Kaiju roubado pelos humanos durante décadas e décadas. E já o Kaiju número 9 apareceu inicialmente possuindo um nível de fortitude de 8.5, e mesmo nesse nível ele já era incrivelmente poderoso e muito inteligente, sendo capaz de parar e quase matar 2 membros talentosos da Força de Defesa, bem como resistir a golpes potentes do Kaiju número 8 também. E já o lendário Exaust no Mia afirmou que o Kaiju número 9 opera como um vírus Kaiju no mundo, e é oficialmente a maior ameaça mundial no momento atual. E isso se deve à sua capacidade de absorção insana. Por exemplo, cada vez que ele absorve um humano ou um Kaiju, ele ganha todos os poderes e memórias daquele ser. E ele já fez isso absorvendo o Kaiju número 2, que no caso já estava morto e era uma arma humana, mas ainda assim, ele ganhou todas as habilidades e forças daquele monstro. E após fazer isso, o Kaiju número 9 foi reconhecido como o novo Rei Kaiju. E ele também fez isso absorvendo o Exaust no Mia e ganhando todas as suas memórias e habilidades. E agora seu maior objetivo é recuperar todos os Kaijus que a humanidade tem usado como armas e assim se tornar o Kaiju absolutamente poderoso e invencível. E já o Kaiju 9 possui força imensa, velocidade e reflexos incríveis, além de uma durabilidade e resistência colossal. E isso aumenta conforme ele recupera o poder Kaiju e vai evoluindo na sua forma. E além disso, o Kaiju 9 possui capacidade de mudança de forma, podendo mudar completamente sua aparência, dando a ele efetivamente uma forma humana variável, e ele pode se clonar, se fundir com outros kaijus, pode voar, tem poderes de cura, tem regeneração também, e tem uma das habilidades mais roubadas de todas, que é a capacidade de criação kaiju, onde, por meios desconhecidos, o Kaiju número 9 pode criar outros kaijus incrivelmente poderosos, como o Kaiju 10 e o 15, e ainda passar as habilidades e memórias de seres que ele absorve às suas criações. Próximo temos o Kaiju número 8. Kafka é o fortíssimo Kaiju número 8, sendo um dos Kaijus mais imensamente poderosos, com uma capacidade de evolução simplesmente infinita. Já o Kafka é o protagonista do anime e um dos oficiais da Força de Defesa Humanas, e ele antes pertencia à 3ª Divisão, mas foi recentemente transferido para a 1ª Divisão, vulgo a mais poderosa. E o Kafka se tornou incrivelmente forte após um Kaiju desconhecido entrar em sua boca e após se fundir com seu corpo, ele obteve o poder de se transformar em um Daikaiju humanoide, ganhando várias e várias habilidades insanas. Kafka inicialmente mal sabia usar os seus poderes, na verdade, ele mal sabia quais poderes possuía, mas conforme foi treinando, lutando e passando por situações difíceis, ele foi capaz de usar os seus poderes de forma cada vez mais e mais avançada. E já em sua forma de Kaiju, Kafka possui um nível de fortitude de 9.8, já superando o Kaiju número 6 e, consequentemente, o Rei. E vemos que ele foi capaz de vencer outros Kaijus incrivelmente poderosos com muita facilidade, e várias vezes foi capaz de vencer e ferir o Kaiju número 9 também. E já em sua forma humana, o Kafka é o único membro da tropa de forças de defesa humanas a liberar 0% do seu traje de poder, que depois aumenta para misérias 1%. Mas isso também acontece pela sua natureza Kaiju. Em sua forma Kaiju, ele possui um nível de força completamente gigantesco, sendo capaz de superar as capacidades físicas de Exaust no Mia. Tem uma durabilidade colossal, com uma pele incrivelmente dura, sendo capaz de resistir facilmente a tiros, e ele mal sentiu dor quando Soshiro o cortou várias e várias vezes. E já a sua velocidade é super insana também, tendo reflexos praticamente insuperáveis. E ele é capaz de escapar de ataques de espada extremamente rápidos de Soshiro também, e isso com relativa facilidade. E além disso, Kafka ainda é capaz de energizar o seu corpo com energia elétrica que flui através da sua coluna, na maioria das vezes sendo usada para liberar feixes de energia incrivelmente poderosos. Mas não para por aí, o Kafka pode usar metamorfoses, gigantificação e também é capaz de se regenerar, curar membros perdidos e etc. Mas gasta muita energia e resistência para isso. Kaiju número 7 é o próximo. E já o Kaiju número 7 é uma grande incógnita em Kaiju Hashigu, e ele nunca apareceu nem mesmo no mangá até agora. Sabemos que ele existiu, pois existe uma arma numerada número 7, que é usada pela Força de Defesa Anti-Kaiju do Japão, que foi feita justamente do corpo do Kaiju 7. Pelo que sabemos, ele certamente foi um Daikaiju que tinha no mínimo um nível de fortitude de 8.0 para cima, e não tem muito mais informações sobre ele. Mais um, e temos o Kaiju número 6. E já o Kaiju número 6 foi um dos maiores e mais sinistros monstros da existência, sendo reconhecido como o primeiro rei dos Kaijus. E ele era simplesmente poderoso como se um desastre natural tivesse ganhado vida e andasse por aí destruindo absolutamente tudo. E o Kaiju número 6 era enorme, tendo escamas escuras e uma forma de um dinossauro, lembrando também o famoso Godzilla.
E já o seu ataque contra a humanidade já aconteceu há 10 anos atrás, quando, usando seus poderes, o Kaiju número 6 foi um epicentro de vários cataclismas que causaram morte de mais de 200 oficiais das forças de defesa e também 3 capitães ultrapoderosos também, sendo um deles a capitã da 2ª Divisão, Hikari Shinomiya, que era considerada lendária por suas habilidades caçando kaijus. E já o Kaiju número 6 era descrito como extremamente perigoso e poderoso, sendo a maior ameaça da Terra naquele momento. Não é à toa que ele possui um nível de fortitude de 9.6. Seu ataque contra a humanidade junto de vários kaijus de nível Yonshu ainda é reconhecido como um dos mais catastróficos de todos, se não de fato foi o maior. E já o seu maior poder era chamado de criocinase, tendo sua força ligada à criação de gelo. A sua mera presença no campo de batalha causava uma tempestade de neve gigantesca que era capaz de abaixar a temperatura do local a níveis extremos. E a própria humanidade ainda reconhece o Kaiju número 6 como um símbolo de desespero. Próximo, vamos com o Kaiju número 5. E já o Kaiju número 5 também se encaixa nos monstros que ainda não foram revelados na obra. Sabemos da sua existência, pois existe uma arma numerada número 5, que também é usada pela Força de Defesa Anti-Kaiju do Japão. Mas por ser um Kaiju identificado, ele causou muita destruição e tinha no mínimo 8.0 de fortitude para cima, e era um Daikaiju. Mais um e temos o Kaiju número 4. Já o Kaiju número 4 foi um dos monstros mais bizarros e sinistros que já apareceram para destruir a humanidade. Suas características também eram bem únicas, tanto que, após sua morte, seu corpo gerou uma das armas numeradas mais eficientes de todas, que foi usada pela Hikari Shinomiya, uma oficial lendária no passado, e atualmente pertence a Kikoru Shinomiya, a filha de Hikari. E o Kaiju 4 era um grande monstro voador possuindo 3 olhos e vários dentes afiados. Seu corpo era alongado, parecendo uma centopeia, e tinham várias asas semelhantes a de insetos nas costas. E esse Kaiju causou uma destruição imensa, sendo muito poderoso e o suficiente para que a sua neutralização demorasse muito tempo e causasse várias mortes. Mesmo sendo um monstro gigantesco, as suas asas permitiam que ele voasse em alta velocidade, como se um furacão se movesse livremente pela cidade, destruindo tudo. Tudo isso era amplificado justamente pela sua velocidade imensa, sendo um dos kaijus mais rápidos registrados na história. Tanto que a arma número 4, hoje em dia, torna o seu soldado o homem mais rápido em todo o planeta em ação. Mais um e temos o Kaiju número 3. E já o Kaiju número 3 é o último dos principais kaijus que não foram revelados até agora, que eventualmente vai aparecer, mas a gente vai atualizando esse vídeo para vocês, beleza? Da mesma forma que o Kaiju número 5 e número 7, sabemos da sua existência, pois existe uma arma numerada número 3, feita do seu corpo, que é usada pela Força de Defesa Anti-Kaiju do Japão. Mas por ser um Kaiju identificado, ele causou muita destruição e tinha no mínimo 8.0 de fortitude para cima, e era um Daikaiju. Seguindo, temos o Kaiju número 2. E já o Kaiju número 2 é um dos principais kaijus mostrados até agora, tendo tido diversas aparições e inclusive voltando no último capítulo do mangá atualmente. E esse monstro era um enorme kaiju marrom com um corpo redondo coberto por diversas placas rochosas. E além disso, ele tinha uma cabeça reptiliana com 14 olhos e uma boca cheia de dentes completamente afiados. E enquanto vivo, o Kaiju número 2 foi reconhecido como um símbolo do medo. E já sendo um monstro terrivelmente poderoso e destrutivo, capaz de representar uma ameaça para cidades inteiras facilmente. Depois de morto, seu corpo virou uma arma tão, mas tão poderosa que somente um soldado lendário, dito por ser o homem mais forte do passado, Isao Shinomiya, foi capaz de usar a arma número 2. Qualquer outro humano era destruído querendo usar o poder do Kaiju número 2. Bem como todo Kaiju identificado, suas capacidades físicas eram imensas, principalmente a sua força e a sua resistência. Mas o que realmente tornava o número 2 um desastre natural ambulante eram seus golpes sônicos, causando destruição em massa com uma poderosa explosão sônica também e a sua emissão de energia, podendo liberar ataques elétricos em um grau de destruição insano de sua boca. Para finalizarmos, temos o Kaiju número 1. E já o Kaiju número 1 foi o primeiro Daikaiju identificado pelos humanos depois da criação do sistema de identificação das Forças de Defesa Anti-Kaiju do Japão. Não precisamente ele foi o primeiro Kaiju desse nível, mas sim o primeiro após a humanidade ser capaz de medir a força dos Kaijus, ok? E já o Kaiju número 1 foi um Daikaiju enorme, super musculoso, com pele grisa e múltiplas aberturas em seu corpo, que revelavam numerosos olhos rosas com pupilas em forma de cruz. E esse tanto de olhos que ele possuía era para usar o seu principal poder ao máximo. O Kaiju número 1 tinha uma pseudo-previsão. Seus olhos permitiam ver através dos outros seres vivos e identificar seus pontos fracos e movimentos futuros, bem como uma visão altamente aprimorada. E ele fazia isso observando impulsos sinápticos dos seus alvos e assim simulava uma espécie de previsão combativa, como se ele conseguisse de fato ver o futuro.
E é isso, rapaziada. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Obrigado por acompanhar até aqui. O like de vocês ajuda demais e compartilhar também fortalece muito. Conto com cada um de vocês. Valeu demais, vocês são brabos.